Boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo, esse trabalho é um trabalho rápido e Deus me deu um tema nessa noite, 6 lições acerca da cura da sogra de Pedro. E nós vamos ler Marcos capítulo 1, verso 31. A palavra de Deus ela diz assim, o verso 31 do capítulo 1 de Marcos. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar no homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, o texto fala acerca dessa cura. Essa mulher se encontrava enferma e a Bíblia nos ensina que enquanto isso Jesus está com Pedro, André, Tiago e João em uma sinagoga na cidade de Cafarnaum, perto da casa de Pedro. E a Bíblia nos ensina então que Jesus está ensinando a palavra em dia de sábado. De repente, um homem que estava possesso de um espírito imundo, aquele espírito se manifesta. E ele fala acerca da identidade de Jesus. Jesus não perde tempo, repreende aquele espírito imundo, expulsa do corpo daquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem ele é curado. Após isso, então, o verso 29 diz que Jesus ele sai da sinagoga e ele vai em direção à casa de Simão, Pedro e também André, com Tiago e João. Aí a Bíblia diz então que ao entrar nessa casa, verso 30, a sogra de Pedro estava acamada e com febre, e logo lhe falaram dela. Então preste atenção na primeira lição que Deus colocou no meu coração. Queridos, não nos acrescenta nada deixarmos de ir na casa de Deus por causa de adversidades. Notem que a sogra de Pedro estava com febre acamada, amém? E febre naqueles dias não é como os dias de hoje, não. Nos dias de hoje, uma medicação comprada numa farmácia resolve o problema, muitas vezes um banho gelado, né? Nesse caso aqui, amados, não havia medicação, não havia nada que pudesse, acabar com aquela febre. Mas mesmo assim, Pedro e André, Tiago e João foram adorar o Senhor. E eu imagino que depois do trabalhar de Deus, o nome do Senhor Deus, o nome de Jesus sendo glorificado, poder que estava sobre aquele lugar por causa da presença de Jesus, aquele mesmo poder junto com Jesus e os discípulos, entram na casa da sogra de Pedro e a Bíblia diz que os discípulos se reúnem e falam acerca da situação daquela senhora. Então, amados, não nos acrescenta nada deixarmos de ir na casa de Deus. Foi por causa da presença de Jesus junto de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro e resolveu essa situação. Eu sempre tenho dito, amados, e todos nós sabemos disso, que primeiramente Jesus ele veio morrer pelos nossos pecados, nos resgatar, redenção. Não é verdade? Mas ele veio fazer uma segunda coisa que é notória na palavra de Deus também, que foi inaugurar sua igreja. Amém? Se há uma igreja, amados, na verdade, como lá em Êxodo capítulo 25, onde o próprio Deus ordena a Moisés que avisasse o povo para trazer as ofertas para a construção do primeiro tabernáculo, a tenda da congregação. É da vontade de Deus que você venha a congregar, a adorar Ele, a ouvir a ministração da palavra. Afinal de contas, a única direção que a Bíblia nos dá acerca de fortalecimento da nossa fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Uma segunda lição que Deus colocou no meu coração, amados. Crentes ficam doentes. Amém? Sogra de Pedro, doente. Lázaro ficou doente, morreu. Jesus foi lá e ressuscitou. Então não existe possibilidade nenhuma, amados, de nós acharmos que por causa de nós termos entregado a nossa vida para Jesus, nós estamos livres de enfermidades, de situações adversas. Amém? Então, crentes também ficam doentes. Tá? Exemplo disso, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Terceira lição, peça ajuda para quem resolve. Amém? Peça ajuda para Jesus. Os discípulos cercaram a Jesus, Eu creio que Pedro na frente. Senhor, ajude a minha sogra. Os discípulos, sim, Senhor. Ajude a sogra de Pedro. Ela é sempre tão prestativa, sempre tão amiga.
olha a situação dela, conversaram com Jesus. Podemos colocar aqui a figura de uma intercessão, amados. Amém? Oração, quando nós apresentamos um ente querido, alguém que nós gostamos, alguém também que nós não gostamos, não precisamos gostar para orar, para que o Senhor Jesus venha salvar aquela alma. Amém? Então interceda, peça, presente a tua situação, apresente aquilo que te fere, que te machuca, que te feriu, que te trouxe algum trauma, as portas que você precisa que sejam abertas, que são para a glória de Deus. Presente para Jesus, presente para quem tem poder de resolver a situação. Amém? Verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela o servia. Então, preste atenção nessa quarta lição, porque fala acerca do processo, tá? O processo da cura da vida, né, na vida da sogra de Pedro. Quarta lição. Preste atenção. A primeira coisa que Jesus ele fez foi ele se aproximou. Quando Jesus se aproxima de nós, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e nós nos aproximamos dele, o que acontece? Conversão. Amém? Arrependimento de pecados, não é verdade? Entrega de vida para Jesus Cristo, né? Nós começamos a ouvir a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a ter uma vida de oração, né? Não queremos mais voltar para a vida velha, então, conversão, né? Proximidade fala acerca de conversão. Segunda coisa, Jesus tomou-a pela mão. Quando Jesus tomou-a pela mão, amados, segundo ato que Jesus fez, aqui no verso 31, isso nos ensina que ele quis ter comunhão com a sogra de Pedro. Amém? Como também Jesus quer ter comunhão comigo e com você. Ele não quer apenas que você venha a achar no teu coração que ele é um Deus que está longe. Não, ele está perto, afinal de contas. Ele está dentro de você. Nós somos templo do Espírito Santo de Jesus. Ele quer ter cada dia mais comunhão comigo e com você. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá em Oséias 6,3. Aí a Bíblia diz então, e a levantou. O que isso significa? Que Jesus levanta o caído, levanta o doente, né? Levanta o perdido, ele salva o perdido, tá bom? Ele pode fazer isso na minha vida e na tua vida nessa noite, amados. Quem sabe você está abatido, triste, sem esperança nessa noite. E Jesus me trouxe aqui na frente desse smartphone para falar que ele tem poder de te resgatar, de te levantar dessa situação como ele levantou a sogra de Pedro da cama. A Bíblia diz que Jesus a levantou. Agora, olha só a quarta coisa que aconteceu, a febre a deixou. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, amados, quando nós temos uma proximidade com Ele, comunhão com Ele, amém? O mal tem que partir em retirada. Por isso que Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, resisti ao pecado, às tentações, e o diabo fugirá de vós. Uma outra coisa, a febre a deixou, se cumpriu aqui, ó, o mal se afastou dela, amém? Quando Jesus está na nossa vida, amados, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nos aflige, o mal que muitas vezes está lutando contra a nossa vida, ele tem que partir em retirada, amém? Aí a Bíblia diz aqui, ó, uma última coisa que aconteceu no verso 31, uma quinta coisa, e ela passou a servi-lo. O que quer dizer isso, amados? A mais importante, uma das mais importantes, depois do encontro aqui que Jesus teve com a sogra de Pedro, tá? Para mim, a segunda coisa mais importante, ela passou a servir. E por que ela passou a servir? Porque ela reconheceu aquilo que Jesus fez na vida dela. E nós não podemos esquecer, amados, né, aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Logo de manhã cedo, quando nós, após acordarmos, né, abrimos nossos olhos, já é motivo de agradecer a Deus, já é motivo de louvar a Deus, tá bom? Quando ela passou a servir Jesus, ela estava dizendo para o Senhor, eu reconheço aquilo que o Senhor fez na minha vida, nós não viemos a esquecer, amém? Que Jesus tem feito coisas grandes e a maior de todas, escrito o nosso nome no livro da vida, onde nada nem ninguém tem poder de apagar. Verso 32, sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados. Por que isso aconteceu? Porque ouviram um relato da cura da sogra de Pedro.
e também aquilo que tinha acontecido na sinagoga em Cafarnaum. E vieram até a casa de Pedro. Então, quinta lição, todos ficaram sabendo que Jesus estava na casa de Simão. Que todas as pessoas que estão à sua volta venham ouvir que a presença de Deus na tua casa, ela é notória. Amém? Quando ficaram sabendo, reuniram os enfermos, os endemoniados, e disseram assim, vamos até a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, porque está acontecendo um milagre lá. E eles foram, e a Bíblia diz que a cidade inteira se juntou à porta. Verso 33, olha só. E Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não permitia que falassem, porque os conheciam. Então, sexta lição, não há situação alguma que Jesus não possa mudar. Da mesma maneira que há 2000 anos atrás Jesus curou a sogra de Pedro, libertou aquele homem na sinagoga de Cafarnaum, ressuscitou mortos, e foram 3. Amém? Toda vez que Jesus encontrava um morto, o velório, o enterro era interrompido, porque Jesus ressuscitava, né? Evangelizou multidões, multiplicou pães e peixes, né? Então ele continua com a mesma obra que ele fazia há 2000 anos atrás. De que maneira, pastor? Se ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, através do Espírito dele. Amém? Através do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Apresentaram a sogra de Pedro a Jesus. Jesus resolveu o problema, ela foi curada. E ela passou a servi-lo, né? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, alcance essa vida, essa alma, meu Pai, que está, Senhor, ouvindo essa ministração. Que Teu Espírito Santo vem estar curando, libertando, meu Pai, abençoando. Entra com a Tua providência dentro dessa casa, sobre essa família, sobre esse casamento, sobre a vida do filho e da filha, meu Pai, de toda a família do Teu servo e da Tua serva. Que as Tuas bênçãos, meu Pai, que a Tua cura, que a Tua libertação, Senhor, que principalmente a Tua salvação venha entrar, meu Pai, nesse lar, nessa família, e que essa vida seja grandemente abençoada nessa noite em nome de Jesus Cristo. É que eu lhe peço pela autoridade do nome do sangue de Jesus. Amém? Então essas foram as 6 lições da cura da sogra de Pedro. Se você gostou, curte a ministração aí. Se puder, se inscrever no nosso canal, desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe.